Oi, gente. Eu tenho aqui muitas reportagens para trazer para vocês para demonstrar o desespero do Milei em desviar a atenção dos problemas internos da Argentina. Todo esse confronto com o Brasil, os ataques ao Brasil de que teria feito uma campanha contra a Argentina na Copa do Mundo, quando na verdade os brasileiros gostam de futebol arte, não de butinada futebol, que foi o que a Argentina apresentou em vários momentos na Copa do Mundo, com muitos jogadores atuando com deslealdade. Os motivos que levam boa parte da torcida brasileira a torcer pela Argentina, além da rivalidade histórica, tem a ver com um tipo de apreciação de um tipo de futebol arte, que a Argentina não praticou antifutebol. Mas também tem aquele episódio produzido pelos jogadores argentinos, porque embora racismo e preconceito tenha em todas as torcidas, você ter os jogadores, os próprios jogadores, fazendo isso é diferente. Isso explica a postura dos brasileiros de comemorar quando a Argentina foi derrotada. Mas o Milei, ele está usando esse ataque ao governo brasileiro como pano de fundo para tentar desviar. Ele está querendo desviar a atenção. E quem diz isso é um cientista político e diretor da Dominion, Leandro Gabbiati, que afirma que Milei usa o confronto com Lula para desviar a atenção de dificuldades econômicas na Argentina. E ele disse isso na CNN Brasil. Quando até a CNN Brasil tem um especialista do mercado, que se vocês forem ver a entrevista, eu não vou mostrar, não precisa. Ele tenta salvar o Milei, fala que está controlando a inflação e tal, mas reconhece as dificuldades econômicas. E que dificuldades econômicas são essas? Vamos lá. 13 trilhões por cento de inflação, Milei critica o Banco Central argentino e pede reforma. Claro, quer colocar a culpa no Banco Central? Não nele. Corrupção, inflação e economia em queda. Governo enfrenta queda de popularidade e acumula casos de corrupção. Aqui na Agência Brasil. O governo ultraliberal. A inflação, até então principal vitrine, voltou a acelerar. Após reduzir a inflação e tal, a mensal de 2 dígitos para cerca de 2%, os índices de preços voltaram a subir entre o final do ano passado e o início de 2026, chegando a 3,4% em março. O dado é ruim, disse em rede nacional. Ao mesmo tempo, a atividade econômica na Argentina apresentou uma retração de 2,6% em fevereiro, se comparado a janeiro, com a queda acumulada de 2,1%. Mas o principal da retração, que a retração econômica, ela está contando muitas coisas ao mesmo tempo. Mas o principal da retração é a queda no varejo. É a queda no varejo e a queda de consumo interno. O que a queda de consumo interno indica? O povo argentino está sem dinheiro. Não tem dinheiro e aí não compra. Compra menos. Gente, você ter queda de inflação porque as pessoas estão comprando menos é um dos piores. E mesmo com as pessoas comprando menos, a inflação voltou a crescer. Percebam que isso daí, esses dois dados, são terríveis para a economia argentina. São terríveis, né? Também teve a queda na produção industrial, que registrou queda de 4%. Então, a trajetória, fora os escândalos de corrupção. Mas tem mais. Deixa eu aceitar aqui. Com declínio da popularidade de Milei, mercado já busca uma terceira via. Ou seja, os agentes do mercado, a classe dominante, os ricos, sabe? Eles já estão dizendo assim, e o Milei não está dando muito certo, não. Vamos sair dessa barca furada. Investidores acompanham o desenvolvimento da corrida eleitoral de 2027 diante da deterioração da imagem do presidente e cresce a busca por um projeto que combine disciplina fiscal, crescimento com presença do Estado. Isso na Bloomberg. Gente, o que está acontecendo é o seguinte, os ricos, eles estão olhando para a queda de popularidade do Milei e dizem, esse cara aí, a gente tem que arrumar um outro cara que vai fazer o que a gente quer, mas não seja tão impopular. Para a gente vender para o povo argentino uma narrativa outra. E o Milei está atacando o Brasil justamente para desviar a atenção, como saiu na CNN Brasil. Até na CNN Brasil teve um analista que disse o óbvio, mas tem mais. A economia argentina volta a encolher e desafia discurso de recuperação de Milei. PIB mensal recuou pelo segundo mês consecutivo, indicando que a retomada continua concentrada nos exportadores. Sim, mas o que está caindo? Vamos para a reportagem, porque o negócio é brabo. Dados divulgados pelo Instituto Oficial de Estatística mostram que a atividade... Isso na Veja. Caiu 0,5% em relação a abril, marcando o segundo mês consecutivo de retração, indicando que a retomada do país segue concentrada em poucos setores. Na comparação com maio, a economia avançou apenas 0,2%.
Agro e mineração continuam puxando a economia. Embora a atividade tenha perdido ritmo, continua sendo o principal motor da economia. Mas vamos lá. A agricultura e tal. Em sentido contrário, aqui é que importa. A indústria de transformação e o comércio varejista, o que eu falo desde o início do governo Milei. Quem tiver dúvida, vai nos meus vídeos, eu criticando restaurantes vazios e tal. E eu estava avisando lá atrás que existiria uma queda de consumo. O comércio varejista voltaram a registrar desempenho fraco, refletindo a desaceleração da demanda doméstica e o impacto da política de ajuste implementada pelo governo de Javier Milei. Quem será que poderia ter adivinhado que isso ia acontecer? Eu disse isso lá atrás, mas não fui só eu. Um monte de economistas e pessoas da área, analista de história econômica, eu sou historiador e já estudei um pouco de história da economia. Era evidente que se você faz uma política de ajuste em cima da classe trabalhadora e você diminui o poder de compra, as pessoas vão fazer o quê? Comprar menos. E aí quem depende do consumo dessas pessoas, restaurantes, lojas do varejo, supermercados e tal, eles iriam ter uma retração. Não ia vender. E foi o que aconteceu. É óbvio. Mas aí o Milei ataca o Brasil para desviar a atenção. Né? O ajuste fiscal reduz a inflação, mas o consumo segue fraco. E a inflação, em parte, caiu porque não dava para continuar a subir o preço das coisas se as pessoas não estavam comprando. O FMI, Fundo Monetário Internacional, está cobrando a Argentina por uma dívida de 57 bilhões. Né? 57 bilhões de dólares. Mas tem mais. Durigan, ministro brasileiro, né, chamou o Milei de palhaço e disse que a economia brasileira supera a Argentina. Ministro da Fazenda reage a críticas do presidente argentino e destaca indicadores econômicos do Brasil e reforça que o risco país brasileiro está em mínima histórica. Aliás, o Durigan está coberto de razão. Né? O que foi que aconteceu? O ministro reagiu a declarações de Milei e classificou o mandatário como um palhaço. Ao rebater as críticas, Durigan afirmou que os indicadores econômicos brasileiros são superiores. O palhaço do presidente da Argentina falou do Brasil quando o risco do país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação é muito mais alta. O Durigan está coberto de razão, viu? De passagem, todos os dados que ele falou são verdadeiros, né? Declarou em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco. O ministro também destacou o desempenho recente da economia brasileira, citando indicadores. O Brasil está com a mínima de desemprego, mínima de inflação, recorde em balança comercial e safra recorde. Pois é. As declarações foram respostas às falas de Milei durante uma convenção do Partido Liberal. Na ocasião, o presidente argentino chamou Lula de presidiário, o ministro do Supremo Tribunal Federal de lixo careca e afirmou confiar no senador Flávio Bolsonaro para conseguir. Aí, enfim, lá vem. Aquelas bobagens de sempre. Pois bem, gente, esses ataques ao Brasil, diante desses dados econômicos, isso é para desviar a atenção da situação argentina. Porque uma pesquisa na Argentina está apontando vantagem numérica do voto anti-Milei. Levantamento da consultoria Projection mostra que a rejeição ao presidente é maior do que o temor de um retorno peronista. Ou seja, o Milei está produzindo um voto contrário a ele porque as pessoas não aguentam mais esses cortes de direitos, esse ataque à classe trabalhadora. E a situação, aqui vai uma previsão. Eu tenho um índice de acerto muito grande, né? Aqui tem os dados econômicos comparando as duas economias, vocês podem comprovar tudo que eu falei, né? E aqui a economia da Argentina volta a encolher e desafia o conceito de recuperação, né? Mas aqui vai uma previsão. A situação econômica argentina vai piorar. Especialmente para a classe trabalhadora. Enquanto tem um boom de venda de produtos de luxo na Argentina, a situação da classe trabalhadora vai piorar. Porque quanto mais ela for espremida pelas reformas recentes do governo Milei, mais ela vai sofrer. E esse sofrimento da classe trabalhadora vai produzir um efeito. Ela vai querer se opor ao Milei. E isso é que explica esses ataques do Milei ao Brasil. O Milei está atacando o Brasil fundamentalmente para desviar a atenção. Para tentar se colocar como um líder regional da direita.
um líder global da direita, essa tentativa de afirmação, tendo em vista que ele está enfraquecido. Ele está enfraquecido pelos dados da realidade. E aí ele tenta, pelo confronto, pelo enfrentamento, tentar estabelecer algum tipo de recuperação de sua imagem. Isso é muito, muito evidente. E eu acho ótimo que a direita brasileira queira se pegar ao Milei. Vamos falar da agenda do Milei e vocês concordam então com essa agenda. 12 horas de trabalho por dia. Vocês concordam então com destruição dos direitos trabalhistas por completo. Vocês concordam com a agenda do Milei de destruição da classe trabalhadora, de queda do consumo. Vamos trazer esse debate para o Brasil. Acho ótimo que o PL, né, o partido do Tariflávio, né, esteja querendo trazer a agenda Milei para discussão do Brasil. Porque se o povo brasileiro compreender a agenda Milei e como ela influencia a agenda do Flávio, eu acredito que essa eleição no Brasil não vai ser nem um pouco apertada. A população brasileira irá rejeitá-la. O único motivo pelo qual a eleição brasileira ainda não está totalmente decidida é por causa do antipetismo, o dinheiro dos ricos financiando o Tariflávio e a mídia corporativa que tenta fazer equivalências falsas. Se não fosse isso, né, e se a população conhecesse e compreendesse a agenda do Milei, a eleição não era nem um pouco, não era nem de perto próximo. Para que compreenda, é muito importante você divulgar um vídeo e um canal como o nosso, porque nós vamos mostrar a agenda Milei e como ela influencia e como a agenda do Tariflávio é semelhante à agenda do Milei, uma agenda anti-trabalhador, uma agenda contrária aos interesses da classe trabalhadora. Por isso, é tão importante ajudar a crescer canais como o nosso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. E em relação aos cursos, você pode fazer os cursos, o link está no comentário fixado, ou você pode divulgar os cursos e ganhar dinheiro divulgando. Sim, se você se cadastrar no Hotmart, cadastrado e logado, clicar nos cursos e virar afiliado, você vai ter um link seu, que se você divulgar e outras pessoas comprarem, você ganha 20% de comissão por divulgar. E se você vender 13 cursos, você me avisa, sua comissão pula para 40%. Você pode ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. Enfim, uma iniciativa que eu gostaria muito de ver a adesão de vocês. Enfim, gente, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.